Tá preparado, torcedor vascaíno? Eu estou para uma segunda-feira agitadíssima no CT Moacir Barbosa. E você vai acompanhar tudo ao vivo aqui no canal e eu vou te explicar. Primeiro, eu peço, na maior humildade, o seu like. Muita gente acompanha os vídeos, vê eu pedir o like e não deixa o like. É muito importante para o canal, é muito importante para que o YouTube possa enxergar o meu canal como um canal relevante. Se você está acompanhando esse vídeo aqui, não custa nada deixar o seu like, beleza? Eu vou rodar a vinheta e na volta é a hora do Vasco. Vinheta rodada, o tempo que você teve para se inscrever no canal, ative as notificações e deixe o seu like. Eu vou retribuir, te convidando de graça para entrar no meu grupo exclusivo. Estou deixando o link no primeiro comentário fixo. É só clicar e entrar no meu grupo. Quem está lá está ganhando um cacau, tem green todo dia, indicações de graça para você. Primeiro comentário fixo. Tô te esperando. Bom, CT Moacir Barbosa agitadíssimo hoje, porque teremos apresentação de reforço, teremos o técnico Fernando Diniz e teremos o responsável pelas contratações Admar Lopes e certamente teremos assunto Verratti em pauta. Vamos lá. De maneira oficial, o Vasco comunicou a contratação do Johan Rojas, meio atacante, que vem do futebol mexicano. Ele é atleta do Monterrey, o Vasco trouxe por empréstimo. E o Rojas vai conceder hoje uma entrevista coletiva. Vai falar sobre as aspirações dele no Vasco, o porquê da escolha do Vasco da Gama, como é que ele gosta de atuar, as perspectivas futuras dele, vai falar sobre a carreira, enfim, ele vai estar à disposição dos jornalistas. O nosso canal vai estar ao vivo no CT Moacir Barbosa acompanhando essa entrevista coletiva. E não só do Rojas, outros vão falar também. Por exemplo, Admar Lopes, responsável pelas contratações do Vasco, vai dar lá as suas explicações, vai responder as perguntas dos jornalistas. E é muito importante a gente ouvir o Admar Lopes. Por quê? Aí vem uma preocupação minha. O Vasco realizou apenas 2 contratações na atual janela. Uma já foi comunicada de maneira oficial, que é o Rojas. A segunda é o Saldívia, que já está no Rio de Janeiro, já está no CT Moacir Barbosa, e o que está faltando para o anúncio oficial é uma questão burocrática de documentação e realizar exames médicos. A qualquer momento, o Vasco anuncia de maneira oficial o Saldívia, que também deverá, quando oficialmente for comunicado, conceder uma entrevista coletiva. Foram apenas 2 contratações, e essas 2 contratações, elas não elevam o time do Vasco. Elas não colocam o time do Vasco, numa outra prateleira. Continua o time do Vasco na mesma prateleira. Que prateleira é essa? Que perdeu 19 jogos no último Brasileirão. Então é preocupante. O Vasco não melhorou. E algumas equipes melhoraram, Os concorrentes que o Vasco terá no Campeonato Brasileiro, eles melhoraram. Então, há uma preocupação, pelo menos minha, em relação ao que o Vasco poderá fazer no Campeonato Brasileiro, e o Admar Lopes vai estar na entrevista coletiva. Fernando Diniz. Vou falar sobre o Fernando Diniz, que também vai estar na coletiva e o canal vai mostrar ao vivo. Mas antes, seu sonho de ter uma casa nos Estados Unidos está bem próximo. Já pensou em ter sua casa de férias nos Estados Unidos e ainda aproveitar ela na Copa do Mundo? Se você quer investir numa casa super bem decorada como essa, com muitos quartos, para aproveitar pessoas do mundo todo que estão vindo para cá para assistir a Copa do Mundo, a hora é essa. Sala de jogos, cinema, quartos temáticos. É um super atrativo para quem quer locar casas aqui em Orlando. E você ainda vai poder usar quando a sua família decidir vir visitar o Mickey e visitar os parques da Disney. Tá esperando o quê?
O momento de investir numa casa como essa é agora. Eu sou Pedro Vieira, o seu corretor de imóveis aqui na Flórida. Tô deixando o link aqui na descrição, ok? Vem aí a Copa do Mundo, você tem a oportunidade de ter uma casa nos Estados Unidos para acompanhar o Mundial. Ou, quando for visitar os parques da Disney, uma casa por temporada. Pode ter uma casa para morar ou para investir. Link está aqui na descrição. Fernando Diniz vai hoje também participar da entrevista coletiva. Vai falar sobre o planejamento do Vasco nesse início de ano, porque nós teríamos jogos quinta-feira contra o Maricá e no final de semana diante do Nova Iguaçu. E depois a partida contra o Flamengo pelo Campeonato Carioca. Então, há que se ter uma definição do Fernando Diniz, qual é o planejamento dele para essas partidas. Eu já disse aqui que o Vasco vai com time alternativo nos 2 primeiros jogos do Carioca, contra Maricá e Nova Iguaçu, e a força máxima diante do Flamengo. Pela terceira rodada do Campeonato Carioca, o Fernando Diniz provavelmente deverá confirmar isso na entrevista coletiva hoje no CT Moacir Barbosa. Vai falar também sobre o que ele espera, né, das novas contratações, quais as posições carentes, o que ele indicou para o Admar Lopes, por que o Saldívia, por que o Rojas. Importante a gente ouvir o técnico do Vasco, Fernando Diniz. Situação do Verratti. Bom, o Verratti recebeu a primeira proposta do Cerro Porteño, que ele não aceitou, e depois teve uma segunda proposta que ele não deve aceitar. Já rodamos ontem o vídeo mostrando que ele vai permanecer em São Januário para cumprir o contrato. Ele tem a garantia do Vasco de que, em permanecendo em São Januário, vai receber até o final do ano salário mensalmente e vai continuar como opção para o técnico Fernando Diniz. Aliás, o treinador deverá falar também sobre o Verratti na coletiva de hoje, porque há que se ter uma definição até para o Admar Lopes saber se precisa ou não correr atrás de um outro atacante. E a situação é que o Verratti deve permanecer, né? O Verratti não deverá ir para o Cerro Porteño, mesmo o clube paraguaio oferecendo a ele um contrato de 2 anos, ou até 3, mas com um salário um pouco mais baixo do que ele recebe no Vasco. O que está pesando é morar, é trocar o Rio de Janeiro por Assunção. Família do Verratti está muito bem no Rio, o Verratti tem um filho brasileiro e a ideia não é deixar o Rio de Janeiro. O Verratti não deverá aceitar a proposta do Cerro Porteño, permanecendo em São Januário. Se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo.